Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, agora bloco 2, falávamos da importância da proteção de dados. Paramos no primeiro ponto de importância, que é o aspecto anticoncorrencial, né? O aspecto antidumping da proteção de dados. Vimos que a proteção de dados, a partir de dois casos emblemáticos, aí, o caso Target, principalmente, quando utilizados de maneira subrepetícia, os dados podem gerar uma concorrência desleal no mercado. E também o aspecto da defesa do consumidor. Veja que interessante. Dias atrás eu estava pesquisando, e aqui foi absolutamente de forma aleatória, estava pesquisando uma empresa que constrói sites, não é? E me deparei com esse site aí, moving.com.br. E dentre os serviços oferecidos por esse site que constrói sites, por essa empresa que constrói sites, estava lá uma ferramenta chamada Geopricing, ou seja, uma precificação em razão da localização geográfica do consumidor. A depender da localização geográfica, o preço mostrado para o consumidor variava de uma região pela outra, em uma região para outra, ou seja, uma espécie de discriminação em razão da localidade, né? Então, por exemplo, alguém no sul poderia ter um preço maior do que alguém no nordeste ou vice-versa. Tudo em razão da localização. Por isso que o site muitas vezes fica... o site quer ter acesso à sua localização. Muitas vezes é para implementar essa ferramenta de geopricing. Isso acontece muito com empresas aéreas, né? Decolar e as demais companhias aéreas, empresas que trabalham com turismo, a depender do local que você acessa, se o site conseguir acesso à sua localização, ele pode te mostrar um preço diferente do que ele está mostrando para outro consumidor, ou seja, a sua localização, que é um dado pessoal naquele momento, sendo utilizada para fraudar direitos do consumidor. Da mesma forma, pessoal, o empregado que está aplicando para uma determinada vaga, se o site que está coletando as suas informações tem acesso à sua localização, isso pode gerar aí uma discriminação em razão da sua localidade. Então veja, a empresa, quando vai fazer uma entrevista de emprego por meio de um formulário online, não pode solicitar o acesso à localização do empregado naquele momento de preenchimento dos dados. Qual é a relevância para o desempenho das atividades a serem exercidas naquele cargo? Em regra, o local de residência do empregado não é um atributo relevante para a escolha de determinados cargos. Claro, existem exceções, mas em não sendo, qualquer tipo de acesso a dados que não guarda pertinência nenhuma com o cargo a ser exercido, fere a Lei Geral de Proteção de Dados. E vocês vão chegar a essa mesma conclusão quando eu for falar dos direitos do titular dos dados e dos princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, o princípio da finalidade. O dado, ao ser coletado, ele deve ser para uma finalidade específica. E essa finalidade deve guardar relação com as atividades a serem exercidas por aquele futuro empregado, agora então candidato ao emprego. E se o dado é solicitado sem que isso seja necessário, é óbvio que há uma violação da proteção de dados do empregado. Depois nós enfrentaremos as questões atinentes à responsabilidade civil, certo? Bom, então veja aí mais um exemplo em que dados são utilizados de maneira a fraudar direitos do consumidor e muitas vezes violar a própria concorrência, ok? Bom, vamos prosseguir então, pessoal. Outro ponto aqui agora em relação às fontes materiais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quais foram os fatores sociais, econômicos
e históricos que levaram à edição de uma Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu lancei a seguinte pergunta nesse tópico do slide. Guardem aí a função antidumping, tá? Nós teremos outras funções depois. Esse primeiro ponto aí, pessoal, por que tanta importância atribuída à necessidade de um marco regulatório de proteção de dados? Essa pergunta não é minha, ela está na própria exposição de motivos da Lei Geral de Proteção de Dados, cuja leitura eu recomendo fortemente, tá? E aí, na exposição de motivos, extraída parte dela do relatório do senador Ricardo Ferrazzo, que foi o senador responsável pela relatoria do projeto, ele diz: a resposta é simples, o dado pessoal é hoje o principal insumo da economia globalizada e baseada em tecnologia. O pessoal que estuda proteção de dados não gosta muito, mas vocês vão ouvir a expressão que os dados é o novo petróleo, né? É a grande commodity mundial de maior valor hoje, né? E por isso que nós vamos também falar bastante numa expressão chamada Data Driven Economy, que nada mais é do que uma economia dirigida por dados. Grandes decisões econômicas não são tomadas sem estarem baseadas em dados. Muitos dados, geralmente cruzados entre si. Uma grande empresa multinacional, ela não vai abrir uma sede nova ou lançar um novo produto ou tomar qualquer outra decisão relevante sem que antes essa decisão esteja fortemente amparada e baseada num estudo de dados de consumidores, de empregados, de uma determinada parcela da sociedade. Então, todas as vezes que você ouvir essa expressão economia dirigida por dados, significa isso, que aquele dado, né, foi tomar, aquela decisão foi tomada a partir do estudo de dados, muitas vezes cruzados, né? Você pega um banco de dados de bilhões de pessoas, faz um cruzamento e ali você tem um rico suporte para uma decisão muito importante, né? Então, cada vez mais, tá aí, dados são processados e valorados economicamente. Existe até uma profissão chamada Data Broker, que é o negociador de banco de dados. Então, ele faz a intermediação entre duas grandes empresas que têm bancos de dados distintos, mas uma está interessada no banco de dados da outra, e ele vai negociar a transação desse banco de dados e aí valores econômicos que envolvem essa transação. É o famoso data broker. Veja, uma profissão que negocia banco de dados, né? É incrível. Bom, então a primeira questão, pessoal, nós vimos foi a questão antidumping, tá? O segundo grande ponto, a segunda grande função de uma proteção de dados, e essa função eu extraí do artigo da professora Ana Frazão, é a defesa da democracia. Amigos, é engraçado falar isso, mas o que a LGPD menos protege é a intimidade e a privacidade. Existe um pano de fundo muito mais importante nisso tudo. E por que eu digo que a LGPD protege a democracia? Todos conhecem, quem não conhece, assista o documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, e não é teoria da conspiração, tá? Isso aí realmente é isento de qualquer opinião política, mas o caso da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica, ela teve acesso via Facebook a milhares de dados de eleitores norte-americanos. E a partir desses dados, com curtidas, com páginas que a pessoa seguia, com todo o monitoramento daquela pessoa nas redes sociais, a Cambridge Analytica conseguia traçar o perfil daquela pessoa, se ela tinha opiniões mais conservadoras, se ela tinha opiniões mais liberais, e a partir desse mapeamento de dados e de opiniões, ela conseguiu vender todo esse mapeamento à campanha
do atual presidente norte-americano, Donald Trump, e ele então, com base nesses dados, ele sabia exatamente o que dizer para os eleitores do estado do Texas, para os eleitores do estado da Flórida, para os eleitores de Nova York. E aí, a partir desse mapeamento, ele dizia o que o público queria ouvir, né? Então acabou influenciando o destino da eleição. Então o tratamento de dados, nesse caso da Cambridge Analytica, colocou em risco a própria democracia na medida em que teve uma influência significativa na eleição de um dos cargos mais importantes do mundo. E essa mesma Cambridge Analytica teve um papel fundamental na votação do Brexit, naquele processo de saída da Grã-Bretanha da zona do euro, né? Então, amigos, da zona do euro e da União Europeia, não é? Então, essa questão é muito bem tratada pela Ana Frazão naquele artigo que eu indiquei para vocês no livro que está nas referências, certo? Então, a proteção de dados também exerce esse papel de defesa da democracia. Então tá aí, ó, o caso Cambridge Analytica, acompanhe comigo no slide, pessoal. Vazamentos de dados do Facebook a uma companhia que trabalhou na campanha de eleição de Trump. Esse material foi utilizado em conjunto com algoritmos para criar um conjunto de ações para influenciar eleitores nos Estados Unidos e em vários outros países, em especial no pleito estadunidense de 2000, a eleição, nem me recordo do ano que foi, 2016, tá aí pessoal, 2016, né? Passa muito rápido, nós já estamos caminhando para outra eleição americana e também no plebiscito do Brexit, ok? Então, defesa da concorrência, defesa da democracia e aí, por fim, a proteção de direitos fundamentais, né? Especialmente no âmbito laboral. Nós veremos, amigos, e isso não sou eu que estou falando, tá? É a própria exposição de motivos da LGPD, dizendo que você vai perceber que a grande razão de existência de uma lei geral de proteção de dados no Brasil e no mundo é uma razão econômica. E é por isso que eu disse, o que a LGPD menos protege é a intimidade e privacidade da pessoa natural. Não fique achando que o legislador é bonzinho. Ah, meu Deus, agora o legislador está preocupado com a intimidade e privacidade das pessoas. Não está nada. Não podemos ser hipócritas aqui em dizer isso. A grande razão da LGPD é de ordem econômica. E aí eu já vou explicar por quê. E não sou eu que estou falando, está na exposição de motivos. Vocês podem pegar lá e ler. Tá? Ele vai dizer por diversas vezes que o Brasil, já vou adiantar, o Brasil está num limbo jurídico contratual, na medida em que tem perdido milhares de dólares em investimentos, porque as empresas não querem se situar num país que não tem uma lei geral de proteção de dados e não querem contratar com empresas brasileiras porque estão sediadas em um país que não se preocupa com a proteção de dados. Né? E aí a bomba vai estourar no colo de quem? De uma empresa europeia que vem aqui negociar com uma empresa brasileira, vaza dados dos consumidores da Europa e a empresa europeia vai pagar milhares de euros em multa. Então, obviamente, ela não vai correr esse risco. E o Brasil está perdendo milhares de investimentos em relação a esse ponto. Tá? Então, o motivo é de ordem econômica. Bom, mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Terceiro grande motivo, terceira grande importância da proteção de dados. Primeiro, a questão antidumping. A segunda, a defesa da democracia. Agora sim, proteção dos direitos fundamentais, em especial privacidade e intimidade, decorrentes do livre desenvolvimento da personalidade humana. Tá? É bom lembrar, vocês sabem melhor do que eu, a privacidade, a intimidade, esses dois direitos fundamentais decorrem de um direito maior, que é o do livre desenvolvimento da personalidade, que por sua vez decorre da dignidade da pessoa humana, né? Um direito guarda-chuva, um cluster right, né? Que é aquele direito que alberga outros direitos.
E aqui, amigos, nessa terceira grande importância da Lei Geral de Proteção de Dados, eu cito dois casos emblemáticos envolvendo a grande empresa Amazon. A primeira, que a Amazon estava utilizando dados de produtividade para dispensar empregados de forma automatizada. E aí vocês podem clicar no link e conferir a reportagem completa. Os slides, obviamente, serão disponibilizados aos senhores, né? Com base num conjunto de dados de produtividade, a Amazon então mapeava essa produtividade e o algoritmo dizia produtividade baixa dispensa, produtividade alta mantém, produtividade mediana dá uma acelerada lá que senão ele vai ser mandado embora. Mais ou menos isso. E o segundo caso envolvendo eu até separei aqui, a Amazon. Deixa eu ver se eu coloquei aqui antes de falar do artigo 20. Um outro caso que não coloquei no slide, mas a Amazon tinha. Tá aí, ó, caso 2, Amazon. A Amazon desiste de ferramenta secreta de recrutamento que mostrou um viés discriminatório contra mulheres. A equipe vinha criando programas de computador desde 2014 para, deixa eu ajeitar aqui para vocês, para revisar currículos dos candidatos a emprego com o objetivo de automatizar a busca por talentos. Para quem já leu um pouco sobre o tema, sabe que o algoritmo, a partir de uma ideia de machine learning, um algoritmo ele reaprende, ele vai desenvolvendo uma inteligência com base em dados. E só que qual o problema do algoritmo, pessoal? Ele se baseia em padrões históricos que já aconteceram e muitas vezes esses padrões do passado contêm certos vieses discriminatórios. E o que o algoritmo faz? Ele repete essas questões discriminatórias no presente. Então, por exemplo, o algoritmo percebe que poucos negros são contratados para cargos de alto escalão ou poucas mulheres. E aí ele desenvolve esse viés discriminatório para o futuro. Então muitas vezes o algoritmo ele também desenvolve padrões discriminatórios. O robô se torna discriminatório. Então esses dois casos da Amazon envolvem algo que nós chamamos de decisão automatizada. E aqui eu chamo a atenção de algo muito importante para o direito do trabalho. Isso é o que nós mais temos. Decisões automatizadas para escolha de candidatos a emprego e não só para escolhas, mas também para dispensa de empregados. Eu mesmo, uma vez fui fazer um teste aí numa faculdade, fui convidado para coordenar um núcleo de prática jurídica. Cheguei lá e a professora disse: olha, Rafael, preencha aí esse formulário para saber se você tem perfil. Eu peguei o formulário, aí eram mais ou menos 50 perguntas cuja resposta era sim ou não. Você é considerado uma pessoa feliz pelos seus amigos? Sim. Você se considera líder? Sim. Você... Tudo sim ou não? Aí submeteu lá o meu questionário. 5 minutos depois, olha, o sistema diz que você tem perfil. Eu falei, o sistema. Então quer dizer, o algoritmo, né? Decisões automatizadas é o que mais tem hoje para a escolha de candidatos, né? Você entra no LinkedIn, por exemplo, que é uma grande rede social de escolha de empregados. Você tem lá, abriu o cargo tal, 5.000 candidatos. Meu amigo, como que um setor de recursos humanos vai analisar 5.000 currículos? É óbvio que essa escolha é automatizada, é óbvio, né? E qual é o problema disso? Como ficam essas decisões automatizadas agora com a entrada em vigor da LGPD? E aqui nós temos que ter muita atenção, pessoal, muita atenção. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 20 da LGPD. Já já eu vou voltar para comentar o artigo 7º, inciso 27 da Constituição, tá? Vamos lá. Veja o título que eu dei a esse slide. LGPD assegura direito à explicação,
em caso de despedida ou dispensa automatizada ou até de não contratação. Eu defendo, pessoal, eu vou explicar por quê, que a LGPD cria uma garantia de motivação em caso de decisões baseadas em dados. Seja uma decisão de não contratação, mas, sobretudo, uma decisão que envolva a dispensa do empregado. Nós sabemos que no Brasil, o empregador não precisa expor ao empregado os motivos da sua dispensa, em regra, né? Mas o problema é que se essa dispensa for baseada em dados, ela vai ter que ser explicada ao empregado. Seja uma decisão automatizada ou não. Acompanhe aqui o artigo 20 comigo, pessoal, que trata especificamente de decisão automatizada. O titular dos dados, que é o empregado, tá? Titular dos dados é o empregado, tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas, olha aqui, as decisões destinadas a definir o seu perfil profissional, tá em amarelo. Pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Até brinquei hoje com o Uber. Uber, Rap, esse pessoal de aplicativo não vai poder ser descredenciado, igual é atualmente, sem que ele tenha direito a uma explicação. Porque a decisão é por meio de algoritmo, né? Olha o parágrafo 1º que consagra o direito à explicação. O controlador deverá fornecer. Quem é o controlador? Eu já vou adiantar, é o empregador. O controlador é o empregador, é aquele que tem o domínio dos dados, é aquele que coletou o dado do empregado, que é o titular. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial, que obviamente não são direitos absolutos do empregador. O que o parágrafo 1º consagra, amigos? O direito à explicação e também um princípio que eu chamo de princípio da transparência do algoritmo. O algoritmo tem que ser transparente. A Lei Geral de Proteção de Dados tem como princípio a transparência. Tudo deve ser informado ao empregado. Claro, em regra, pessoal, em regra. Então, se o empregado sofre uma dispensa via algoritmo ou por questões de produtividade, como que você afere a produtividade? Por dados. Por dados. O que o empregado tem direito? Olha o parágrafo 1º. Ele pode solicitar ao empregador informações claras e adequadas a respeito dos critérios, que tem que ser critério objetivo, né? Não pode ser critério subjetivo, e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. E por que eu digo, mesmo se não for automatizada a decisão, o empregador tem que fornecer os critérios desses dados, pelo princípio da transparência. Pelo princípio da transparência. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações, de que trata esse parágrafo? Primeiro, por alegação de segredo comercial e industrial, o que pode acontecer? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá realizar uma auditoria para verificação de aspectos discriminatórios de tratamento automatizado de dados pessoais. Né? Então, veja, o empregado solicita, olha, quais são aí os critérios? Como é que é esse algoritmo? Eu quero saber se ele é discriminatório. Aí a empresa fala assim, não, aqui é segredo comercial. Nesse caso,
o que pode ser feito? O parágrafo 2º nos dá a resposta. Em caso de não oferecimento, a autoridade nacional, que é um órgão, nós veremos que é um órgão vinculado ao Poder Executivo, um órgão administrativo, poderá realizar auditoria naquele algoritmo para saber se não se trata de aspecto discriminatório. E aqui, amigos, é óbvio que o Poder Judiciário também poderá ter acesso a esse algoritmo, para saber se não se trata de um algoritmo que, historicamente, está desenvolvendo um viés discriminatório para a dispensa de alguns empregados, ou idosos, ou mulheres, ou seja lá o que for. Né? E aí, percebam que o parágrafo 3º está vetado. Sabe o que foi vetado aí? A GDPR, que é a lei europeia, assegura ao empregado, tá, o direito a uma revisão humana da decisão automatizada. Então, além de assegurar o direito à explicação, assegura o direito à intervenção humana. A LGPD também previa, mas o presidente da República vetou o tal dispositivo. Então, no Brasil, não está assegurado ao empregado o direito a uma intervenção humana na revisão das decisões automatizadas. Tá? O que se assegura, para deixar claro então, é o acesso ao algoritmo, às informações claras e adequadas a respeito dos critérios que foram utilizados para a decisão automatizada, certo? Então, por isso que eu disse que a LGPD em alguns pontos ela é mais tímida que a legislação europeia. E eu coloquei para vocês, olha, na GDPR não se veda também decisões automatizadas no âmbito das relações de trabalho, mas o empregador, que é o responsável pelo tratamento, deve aplicar medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e legítimos interesses do titular dos dados. Aí vejam em amarelo, designadamente, o direito de, pelo menos, obter intervenção humana por parte do responsável e ainda o direito de contestar a decisão caso os critérios sejam injustos ou causem ali um critério de discriminação. Tá bom, pessoal? Então, qual é a diferença para resumir? É que no Brasil nós não temos essa intervenção humana. Eu escrevi um texto a esse respeito, tá aí o link para que vocês possam acessar, em que eu defendo lá, a LGPD assegura o direito à explicação ou até à motivação em caso de decisão automatizada. Esses trabalhadores em aplicativos que muitas vezes são descredenciados no escuro, sem informação nenhuma, isso acabou. A LGPD entrando em vigor, eles terão o direito a saber o porquê. Tudo, amigos, em razão do princípio da transparência, que nós veremos com calma, assegurado expressamente na LGPD, tá bom? E para finalizar esse bloco, retomando aqui ao artigo 7º, quando eu falo que a LGPD também tem uma função de proteção dos direitos fundamentais, nós precisamos interpretar o artigo 7º, inciso 27, de maneira um pouco diferente daquilo que a doutrina sempre falou. Quando a gente vê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a proteção em face da automação na forma da lei, não é apenas uma proteção dos postos de trabalho que estão sendo eliminados por novas tecnologias. É uma proteção, inclusive, da personalidade, da intimidade, da privacidade que as novas tecnologias permitem a sua vulneração, a sua violação, muitas vezes, né? Então, a dignidade do trabalhador também merece proteção em face da automação. Quer dizer, as novas tecnologias provocam, muitas vezes, uma ingerência
aos lugares mais íntimos da vida do empregado, né? Aos lugares impenetráveis da consciência humana, muitas vezes. E aí o empregado também tem proteção em face dessas novas tecnologias. Então, o conteúdo normativo dessa disposição, desse texto, também me parece abarcar esse sentido normativo, tá bom? Amigos e amigas, então encerro aqui esse segundo bloco e dizendo para vocês que o que me parece, para mim, o que eu falei de mais importante até aqui é essa questão das decisões automatizadas, tá? Depois, quando a gente for ver o princípio da transparência, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. E não deixem de ler o texto que eu indico aqui, bem curtinho, um texto bem curtinho de internet, tá? Até mais e a gente continua no terceiro bloco. Já já.